Olá, galera do I'm Programando. Eu sou a Fernanda e vou estar ministrando a aula de hoje para vocês. Então, a videoaula de hoje 1 é do curso de Programação em Python. Vai estar mostrando para vocês variáveis em Python. Então, se você já tem uma lógica de programação ou você que está começando do zero aí, hoje a gente vai ver o ponto inicial para a gente ter umas noções na linguagem Python. Então, nossa agenda de hoje é o que iremos ver. A gente vai ver variáveis, os operadores e as expressões lógicas em Python. Variáveis e expressões lógicas. A gente tem aqui uma tabela que a gente pode nomear as variáveis, as possíveis variáveis que são aceitas na linguagem. Então, A1 é aceito como velocidade 90, salário underline médio também aceito, underline B também. Agora, uma variável com espaço no meio não é aceito, porque a linguagem não reconhece, dá um erro de sintaxe, e também um A também não é aceito. A gente vai ver isso mais na prática. Variáveis numéricas. A gente tem, como na matemática, números inteiros, reais. Então, trazendo da matemática que a gente aprendeu lá no nosso ensino fundamental, o conjunto de números. Então, a gente tem um número inteiro que é 5 fechado, 1, 2. Então, esse é o tipo inteiro. Agora, quando tem casas decimais, já é números reais, que a gente denomina em Python como ponto flutuante, como aqui o exemplo 5.0, 4.3. Números negativos inteiros também, menos 2 ou menos 3, menos 1000 é considerado inteiro, 100 inteiro e 1.333 com várias casas decimais, então também são números de pontos flutuantes, ou seja, números reais. A gente tem variáveis do tipo lógico. Você que já tem algum pré-conhecimento sobre programação, ou você que está começando do zero, a gente tem em programação variáveis que a gente chama do tipo lógico. Por quê? São como ter condições verdadeiras e falsas. Então, eu pus aqui um exemplo. Se a variável resultado receber verdadeiro, ela vai ser chamada lá na frente como uma variável verdadeira. Então, ela vai ter um retorno. Vocês vão ver isso mais no exemplo que a gente vai fazer. Estou explicando só a diferença, que a gente tem variáveis do tipo lógico que elas podem assumir valores de verdadeiro ou falso. Por exemplo, uma coisa não verdadeira, logo é falso. E uma coisa não falsa, logo é verdadeiro. Então, a gente vai ver isso na prática. E a gente tem os operadores relacionais. Operador menos ou igual é sinal de igualdade. A gente aprendeu também o sinal do maior, lá trazendo nosso ensino na escola regular, do fundamental. O sinal de maior é maior, o sinal de menor é menor. Quando os dois estão juntos, em lógica de programação normal, a gente diz que é diferente, mas em Python, diferente vem com uma exclamação e uma igualdade em seguida, que ele reconhece como um sinal diferente. Por exemplo, se eu digo que a variável que vai receber um número tem que ser diferente de um valor, então só vai entrar na condição se ela for diferente. Não se preocupem, porque a gente vai ver isso no exemplo prático, para você que está meio que perdido aí. E maior, igual e menor igual assumem essas expressões aí. E também temos esse exemplo, que eu tenho variável nota, que recebe 8, média recebe 7. E eu tenho outra variável que está recebendo o quê? A expressão aprovado é igual a nota maior que média. Então, escreva que a função print, essa daqui, escreva, retorne o valor de aprovado. Então, bora ver como é que vai ficar esse código lá no nosso Python. Vocês já devem ter baixado o Python que eu deixei na descrição do primeiro vídeo. Então, é esse daqui. A gente está usando a versão 3.5.2. E aqui é o editor de texto do Python.
E eu tenho o Python Shell, que assim que você abre, ele dá essa tela aqui. Por que o Python Shell é diferente do Python editor de texto? Porque aqui no Python Shell você vai executar linha por linha e ele vai lhe dar logo um resultado prévio. É como se fosse um terminal. Já o editor de texto não, você vai codificar, você vai escrever todo o seu código. Quando você terminar todo o seu código, que por exemplo tiver 10 linhas, 20 linhas, 30 linhas, enfim, quantidade de linhas, ele vai ler por fim. Esse daqui, por exemplo, tem a variável A que recebe A igual a 2. Então, se eu chamar A aqui, ele vai retornar 2. Se eu criar uma variável B igual a 1000, quando eu chamar B, logicamente ele vai dizer que é 1000. Então, se eu pôr a variável que eu criei lá em cima, A mais B, é quanto? Então, ele vai dizer que vai ser a soma dos dois. Então, 1002. Ele está pegando o resultado de A e somando com B, que eu já declarei aqui em cima. E como é que eu faço, por exemplo, se eu quero dizer que... Tá, eu não quero trabalhar com essas variáveis que eu pus aí no programa. Eu quero trabalhar com C mais A. Bora ver o que vai ser. Então, ele vai dar um erro, porque ele está dizendo que você não declarou a variável C, não está definida no programa. Então, para usar uma variável, você tem que declarar ela. A declaração é C é igual a 3. Então, já declarei C. Então, quando eu chamar A mais B mais C, ele vai dar um retorno, que é 1005. Essa é a diferença do Python Shell. Então, bora lá para o Python editor de texto, que eu já abri aqui. Aí você vai colocar assim, nota, igual ao nosso exemplo, recebe 4. Não, bora fazer prático. Nota recebe 7. Média tem que ser 7,5. Se, no caso, aí eu tenho uma outra variável aqui, aprovado, que vai pegar a nota mais a média. Qual será o retorno? Aí esse retorno aqui tem que ser print, definido pela variável print, que vai mostrar o valor, o retorno da variável. Bora lá. Aí depois é só dar um Ctrl S aqui, destinar onde é que vai ficar salvo o seu código, né? Porque exemplo lá. E ele vai salvar com a extensão .py. Aí dá um F5 aqui. Aí ele mostra aqui no Python Shell que foi executado com sucesso. Se ele não der essa linha aqui de comando, vai ter algum erro que ele vai apontar de sintaxe. Então, voltando lá para o Python Shell, ele mostrou aqui o resultado. 14.5. Então, o resultado é esse. Ele volta com a linha de comando e com o resultado da expressão que eu quis trabalhar. Então, aqui nota está assumindo um valor inteiro e média tem um valor de ponto flutuante, no caso real. Bora voltar lá para a nossa explicaçãozinha. A gente tem também os operadores relacionais, que os operadores lógicos, os operadores relacionais, eles podem ser ir ou não. No caso, quando uma coisa é não, eu falo que o verdadeiro, quando não é verdadeiro, logo é falso. E quando é falso, logo é verdadeiro. Não é falso, logo é verdadeiro. E é como se fossem os booleanos. Verdadeiro com verdadeiro, duas condições ele compara. Verdadeiro com verdadeiro, sempre é verdadeiro. Verdadeiro com falso é falso. Falso com verdadeiro é falso. E falso com falso, logicamente é falso. Ou dizer que se eu tenho alguma condição que seja uma das duas verdadeiras,
logo ela vai ser verdadeira. Então, verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro, verdadeiro com falso é verdadeiro, porque a primeira condição foi verdadeira, verdadeira com falso com verdadeiro é verdadeiro, porque a segunda condição foi verdadeira, e falso com falso é falso, porque as duas foram falsas. E a gente também tem as expressões lógicas. É muito legal trabalhar com as expressões lógicas, porque quando você tem, por exemplo, eu pus aqui, salário é igual a 100 e idade é igual a 20. Salário maior que 1.000 e idade maior que 18. Então, se o salário aqui ele me disse que é 100, eu já substituo o valor. 100 é maior que 1.000 e 20 é maior que 18. Só que 100 é maior que 1.000 é falso, porque 100 nunca vai ser maior que 1.000, porque tem uma casa decimal a menos. E, eu repito, 20 é maior que 18 é verdadeiro. Então, falso e verdadeiro é o quê? Mostrando nossa tabelinha aqui. Ele diz que falso e verdadeiro é falso. Então, a resposta é falsa. Então, eu começo sempre da parte onde está grifada, embaixo. Elas sempre vai ser sempre da parte menor para maior. Isso lembra quando a gente utiliza lá na matemática expressões. Por exemplo, quando eu tenho parênteses e colchetes chaves, eu vou sempre resolvendo do menor para o maior, né? Então, aqui nas expressões lógicas é do mesmo jeito. E as nossas referências são esse livro aqui de Menezes, Introdução à Programação em Python. Eu deixei o link para vocês procurarem no Google Livro, está lá disponível esse livro. Vou demonstrar para vocês aqui. Ele é muito completo, ele que deu o reforço para a gente produzir essas videoaulas aqui para vocês. Não se contentem somente com o que a gente está mostrando aqui, pratiquem os exemplos em casa. Qualquer dúvida, é esse bonitinho aqui, esse livro, capa azul, segunda edição, novíssimo. Qualquer dúvida, mandem e-mail pra gente ou deixem aqui abaixo nos comentários. Valeu, galera. É isso. Tchau!